estava se movendo mesmo. E mesmo assim não faltava do culto. As pessoas iam muito mesmo do culto e ficavam dentro. Esse senhor estava do lado de fora. Esse senhor, ela falou que ele morreu, mas tinha um menino que ela falou: Deus, essas pessoas estão morrendo, o que eu estou fazendo aqui? E o menino, e assim, Deus, ele curou o menino. Ele já estava chegou lá no culto. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus reina para todo sempre, eternamente. Abramos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Bendito é o nome do Senhor. Hoje é tempo de buscarmos a Deus e adorarmos ao teu santo nome. Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir, tudo fez formoso em seu próprio tempo. Tudo pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem come e beba, goze do bem do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade no lugar da justiça, impiedade ainda. Disse eu no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó, e ao pó tornarão. Todos. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver, e o que será depois dele? Aleluia. Em todo tempo, louve ao Senhor.
Em todo lugar, louve ao Senhor. A nossa vida é marcada por estarmos na presença do Senhor continuamente. Por isso que nós devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. E a todos, a uma, levantarmos louvor ao teu santo nome. Bendito é o nome do Senhor. Gostaria de chamar a pastora Marilza aqui à frente para estar orando conosco. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Pai querido, te rendemos graças, Senhor. Te adoramos, Deus, por estarmos aqui mais uma vez nesta noite. Adoramos o Senhor, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te adoramos, Deus, porque o Senhor, Pai, não olha, Senhor, as nossas fraquezas. O Senhor olha, Pai querido, aquilo que o Senhor pode fazer em nós. E o Senhor Deus é que nos restabelece. É o Senhor Deus que perdoa todos os nossos pecados. É o Senhor que sara a nossa alma. É o Senhor que fortalece as nossas vidas para que possamos estar diante de Ti. É o Senhor que traz cura. É o Senhor que traz renovo. É o Senhor Deus que traz a cada dia consciência de quem o Senhor é. O único Deus verdadeiro, o único Deus poderoso. E é o Senhor Deus que nós clamamos nesta noite. É no teu nome, Jesus, que estamos aqui para adorar o Senhor, para dizer que o Senhor é o dono deste lugar, o Senhor é o dono das nossas vidas. Senhor Jesus, há tempo para todas as coisas, assim como lemos na tua palavra. E é tempo, Senhor, de buscarmos a Ti. É tempo, Deus, de nos arrependermos dos nossos maus caminhos. É tempo, Senhor, de nos voltarmos para o Senhor em adoração, em santidade, em uma vida reta, em uma vida plena diante de Ti. Porque quando, Senhor, estamos alinhados com o Teu propósito, o Senhor vem, o Senhor Deus manifesta, o Senhor Deus age, Senhor, de uma forma poderosa. Continua, Espírito Santo, agindo neste lugar. Continua, Deus, manifestando o Teu poder em cada mente, em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, vá de encontro, Senhor, a cada um, Deus querido, dos Teus filhos. Vá de encontro aos nossos familiares. Vá de encontro, Senhor, a cada morador aqui, nesta região, ao redor. Ó Deus querido, desse lugar aqui onde estamos, em nome de Jesus, e que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam libertas, que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo em cada coração, e em nome de Jesus, que este lugar, Senhor, venha-se pessoas que amam o Senhor, que tenha fome e sede de Ti. Faça, Senhor, uma movimentação neste lugar. Movimenta os céus neste lugar. Desperta também a Tua igreja neste lugar, Senhor, para estarmos alinhados, movimentando, Senhor, dentro do Teu propósito. Ah, Jesus querido, entregamos este culto nas Tuas mãos. Ah, Deus, opera, Senhor. Fique à vontade para agir conforme o Senhor determinou, para que todos, Senhor, recebam o milagre. Oh, Deus, receba da parte do Senhor bênçãos, porque quando reunimos, oh Deus, quando a Tua presença vem, Senhor, nós não saímos da mesma forma. Ah, Jesus, saímos libertos, saímos abençoados, saímos transformados, porque a Tua presença, Senhor, ela faz isso em nós, e nós te agradecemos por isso. Bendito é o Teu nome para sempre. Nós te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Entregamos, Senhor, esta igreja nas Tuas mãos. Entregamos, ó Deus, cada pessoa aqui nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, o bairro Santo André nas Tuas mãos. Entregamos Belo Horizonte. Entregamos a nossa nação. E clamamos misericórdia, Senhor, sobre o Brasil. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas neste lugar, sobre a nação brasileira. Continua trazendo livramentos. Continua, Senhor, ó Deus, despertando os governantes dessa nação, trazendo quebranço
sobre este lugar, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos adorá-lo. Amém? Recebe a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, que as nossas vidas estejam diante do Senhor com um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Para verdadeiramente, ó Pai, declararmos e bendizermos o nome do Senhor, que é digno, que é justo, que é santo, que é verdadeiro, que é único. Só o Senhor é digno de louvor, Pai. Por isso recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa expressão de gratidão ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos gratos a Ti, ó Deus. Aleluia, Pai. Levanta
Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar num fio do seu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Divisa de fogo, varão de guerra. Bendito é teu nome, Senhor. Tu és bendito, ó Pai. Derrama sobre nós o teu poder, a tua graça, a tua unção, Pai. Pois tu és bendito, aleluia, ó Pai.
misericórdias duram para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso nos reunimos aqui, Pai, porque entendemos que o Senhor é bom. Porque cremos, ó Pai, que a misericórdia do Senhor nos alcançou. A abundante graça do Senhor, Pai, nos faz vivenciar a cada dia a presença do Senhor em nós. E é tudo que nós mais queremos, ó Pai. É a Tua presença somente, ó Pai. Continuamente, em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, que reina para todo sempre e eternamente. Nosso Deus é santo, santo, santo. Abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Jeremias capítulo 29. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Nós vamos ler do versículo 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao vosso lugar, onde vos transportei. Pai, nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, ó Pai, porque temos o Senhor, temos a tua palavra, temos o teu Espírito Santo, temos o amor do Senhor que é incondicional, temos a presença do Senhor constantemente em nossas vidas, e isso faz toda a diferença, Pai, enquanto vivermos nessa terra. É a presença do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor, é o amor do Senhor por nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos conduza nessa noite. Fala conosco, fala através de nós. Usa-nos, ó Pai, como, em nome de Jesus, como instrumento. Nós somos apenas instrumentos do Senhor nessa terra. Nada mais do que isso. Por isso, usa cada um aqui, Pai, de maneira grandiosa, poderosa. Seja pelo poder da intercessão, da oração, seja na pregação da palavra, do evangelismo, seja nas visitas, seja, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, orando pelos enfermos e os curando em nome de Jesus, seja orando por aqueles que se encontram encarcerados e libertando eles em nome de Jesus. Mas usa-nos, ó Deus, usa-nos para fazer o diferencial nesse tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo, ó Pai, os últimos
últimos dias da igreja na terra. Então, por isso, precisamos, ó Pai, anunciar as boas novas, como diz Paulo a Timóteo, a tempo e a fora de tempo. E hoje é tempo de louvarmos a Deus. Hoje é tempo de buscarmos a presença do Senhor. Como lemos no início, ó Pai, há tempo para todas as coisas. E em todo o tempo, louve ao Senhor. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome. Que as nossas ações, palavras, ó Pai, sejam marcadas em bendizer o nome do Senhor. Em te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Atenta os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai, para o Senhor e para a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos conduza nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, nesses versos que lemos, quando o profeta Jeremias falou isso aqui para o povo, foi um tempo em que o povo estava preso, estava escravizado em Babilônia, porque Nabucodonosor veio com o exército dele, e levou todo o povo de Israel cativo para a Babilônia. E foi nesse mesmo tempo em que os jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego também se encontravam ali presos em Babilônia. Houve um rio de sangue em Jerusalém. Jerusalém se transformou numa poça de sangue, porque eles passaram e desolaram tudo, destruíram tudo. E os mais jovens levaram todos presos para servirem como escravos. E aqueles assim mais robustos, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e alguns outros jovens, esses o rei separou, mandou os eunucos, ó, cuida desses jovens aí, que nós vamos precisar deles. Nós vamos educar eles com a nossa cultura. E o que o mundo tem feito hoje? O mundo tem arrastado os nossos jovens para educar eles com as culturas aí de fora. Por isso que é necessário nos apegarmos a Deus e na palavra dele e ensinarmos os nossos jovens no caminho em que devem andar. Porque eles precisam saber, desde criança, a temerem a Deus, a buscarem ao Senhor enquanto é tempo. Para quando crescerem, já terem plena convicção no coração deles de quem é Deus. E o que aconteceu aqui foi justamente isso. Foi um tempo em que o povo estava sem esperança. O povo estava totalmente perdido. Sabe aquele povo que nós andamos pelas ruas da cidade continuamente e vemos as pessoas andarem de um lado para o outro assim, com um olhar vago, preocupado, muitas vezes ali nos seus afazeres, mas com a cabeça a mil. Assim encontrava o povo de Israel nesse tempo aqui, em que o profeta Jeremias trouxe para este povo essa palavra. Esse povo se encontrava justamente aprisionado. E hoje as pessoas aí fora se encontram aprisionadas pelo diabo, aprisionadas pelas suas ideologias, aprisionadas pelas suas idolatrias, aprisionadas pelos seus vícios, pelos seus pecados. Mas Jesus veio para quê? Para salvar o homem dos seus pecados. Foi para isso que Jesus veio. Mas as pessoas aí fora, elas precisam saber que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Eles precisam saber disso. Mas eles não querem, não. Eles querem as últimas novidades, como diz Paulo lá em Atos dos Apóstolos. Houve um tempo ali em que o povo queria saber qual é a última novidade. Aí eu te pergunto, você sabe qual é a última novidade? Você sabe? Qual que é a última novidade? Não. Está acontecendo um campeonato mundial de clubes. Essa é uma das últimas novidades. Quer mais uma? Está acontecendo uma guerra entre Israel e o Irã. Quer mais uma das últimas novidades? Ah, são tantas.
Vou ficar narrando todas elas aqui não. Vamos à palavra. Mas o povo quer saber das últimas novidades. Verdade ou não? Principalmente se for fofoca da vida alheia, então. Aí é novidade de verdade. Me conta aqui, porque eu não estou sabendo, menina. É verdade mesmo? O povo age dessa forma. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. E nós temos que ser vigilantes o tempo todo. E te digo, amados, não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então nós cremos que Deus vai transformar essa geração. Mais cedo, vendo uma reportagem, estava vendo alguns pastores lá debaterem sobre a situação atual da nossa nação. Aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aí eu fiquei olhando aquela situação, a igreja precisa orar. A igreja não precisa ficar esticando para cá, não. Eu sou arminiano, não. Eu sou calvinista, não. Eu sou wesleyano, não. Eu sou da igreja batista, não. Eu sou da igreja pentecostal, não. Nós somos de Jesus, amados. Nós somos de Jesus. Jesus não virá buscar placa de igreja nenhuma. Jesus irá buscar uma igreja santa, imaculada, pura. Jesus irá buscar pessoas lavadas e remidas pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Ele não está preocupado com placa nenhuma, de igreja nenhuma. O que ele quer é que nós tenhamos um coração quebrantado e contrito. É isso que ele requer de cada um de nós. É necessário fazermos diferença nesse tempo. E foi justamente por isso que Jeremias trouxe essa palavra àquele povo que estava aflito. Olha, vamos no versículo 1. Volte um pouquinho aí, versículo 1. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também ao sacerdote e aos profetas, e a todo o povo de que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, ferreiros de Jerusalém, e pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu os fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Até aqui. Olha o que Jeremias estava instruindo aquele povo que era escravo a fazer. Eles eram estrangeiros, sim ou não? Eles foram levados para quê? Para trabalhar debaixo de chicote. Sabe o que Jeremias estava falando com eles aqui? O mesmo que está falando conosco hoje. Parem de murmurar. Parem de murmurar e busquem a face do Senhor. Parem de queixar e busquem a face do Senhor. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer casas para vocês. Ao invés de vocês ficarem aí, arruma algum trabalho, arruma alguma coisa para fazer. Tem carpinteiros no meio de vocês, como lemos no texto. Tem ferreiros. Foram todos levados para aí, não foram? Vocês não estão trabalhando aí? Aproveitem que já estão trabalhando aí, debaixo de chicote, e construam casas. Edifiquem. Façam mais. Reproduzam. Hoje em dia prega-se ao contrário, né? Prega-se ao contrário. Não, Deus mandou, reproduzam. Fazei filhos. Dai vossos filhos a outros, para que venham formar famílias e terem mais filhos. Reproduzam.
Era isso que o profeta Jeremias estava falando através do Senhor, aquele povo que se encontrava cativo numa terra estranha. E detalhe, o povo de Deus é estrangeiro aqui na terra, já notaram? Nós somos estrangeiros aqui, estamos aqui apenas de passagem. Sabe o que Deus está falando a mim e a você? Trabalhai e orai. Amém? Devemos trabalhar. Como que eu vou fazer isto? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então o profeta Jeremias aqui estava falando ao povo que eles deveriam se movimentar, se mover, fazer alguma coisa. E não ficar preocupado com a situação em que se encontravam. Mas nós ficamos preocupados, sim ou não? Nós ficamos preocupados com coisas tão pequenas, verdade ou não? Muitas vezes acontece uma situação ali, pronto, acabou, desabou o mundo. Mas a palavra de Deus nos ensina que em todo tempo nós temos que ter um cântico novo em nossos lábios. Em todo tempo nós devemos adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. Em todo tempo nós devemos rasgar os nossos corações diante do Senhor, falar: Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça, Senhor? Então foi este momento que Jeremias foi e falou: porque bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que o Senhor pensa a meu e a seu respeito? São pensamentos de paz. O mundo aí fora está preocupado. Nossa, vai começar a Terceira Guerra Mundial. Nossa, e agora o sistema econômico mundial entrou em colapso. Nossa, agora vai acontecer porque os robôs estão tomando conta de tudo. Nossa, mas toda hora vem uma preocupação a mais. Acabei de ver um OVNI. Eu vi um ovo voando pelo céu. Gente, umas coisas... O homem é cego. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas, elas vão de acordo com o movimentar da multidão. Mas nós não, nós precisamos, a palavra de Deus diz assim, que o povo é destruído porque lhe falta o quê? E sabe para quem que Deus estava falando isso? O profeta estava falando isso através de Deus? Para os sacerdotes. Então nós, enquanto sacerdotes aqui nessa terra, e sacerdote não é apenas pastor, não é apenas padre, presbítero, apóstolo, não. Sacerdote é todo aquele que conhece a palavra de Deus e a prega. Estes são sacerdotes. Os verdadeiros sacerdotes do Senhor são aqueles que vão até os confins da terra pregar a palavra. Amém? Por isso nós não devemos ficar amarrados nessa religiosidade que o mundo criou. O mundo cria religião, sabe para quê, pastor? Para aprisionar as pessoas. A religião aprisiona. Mas uma vez que o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece Deus e a sua palavra, você é liberto. Você é liberto de quê? Paulo diz, capítulo 12 de Romanos, o vosso entendimento. Nós somos libertos. O nosso entendimento, nós temos clareza em tudo que acontece ao nosso redor. Nós sabemos que nada acontece por acaso. Porque Deus tem propósito em todas as coisas que acontecem debaixo do sol. Absolutamente tudo. E mais, além disso, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Mas pastor, como que você fala isso? Olha a situação do nosso país. Deus está no controle, irmãos. Está acontecendo uma guerra. Israel está... Um monte de bomba caindo em cima de Israel, pastor. Deus está no controle, amados. Está acontecendo uma guerra lá na Ucrânia e Rússia, pastor. Mas Deus está no controle, amados. Deus não perdeu o controle por causa disso. E nem vai perder. Porque a Bíblia diz o quê? Que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. Por isso que o Senhor nos chamou pelo nome. Ele nos chamou pelo nome. Ele nos tirou das trevas e falou: a partir de hoje, levanta, meu filho. Ah, mas eu estou com a dor aqui, pastor. Eu não... Levanta, de pé, põe-te de pé. Igual Jeremias. Houve um tempo que Jeremias, ele foi julgado dentro de um buraco bem grande. Você acha que a vida de Jeremias foi fácil? A vida de Jeremias não foi fácil, não. Cuspiam nele, muitas vezes batiam nele. Ele entrava debaixo de chicote. Ele era perseguido o tempo todo por falar aquilo que o Senhor enviara ele para falar. Muitas vezes tá biruta. Ele está delirando. Imagina o povo. Durante muito tempo, Jeremias foi avisando: olha, se vocês não arrependerem, vai vir um reino e vai destruir a nossa nação. Vai destruir a Jerusalém. Vai destruir o templo de Deus. E o povo não deu ouvido. Olha, vou avisando vocês, vai chegar esse tempo e não está longe. Se vocês não arrependerem dos seus pecados, Deus vai descer com juízo sobre esta terra. E o povo não deu ouvidos. E foi 1 ano. E passaram 5 anos. E passou-se 10 anos. E ele continuava a falar. E era cuspido, era chicoteado. Passaram-se 40 anos. Aí se cumpriu. Aí Nabucodonosor veio com todo o exército dele, marchando e fazendo aquela, como nós chamamos aqui no Brasil, né, aquele arrastão com o exército dele. Passou sobre Israel assim, ó, fez uma... Não vou falar que ele fez uma limpeza, não, que ele sujou tudo de sangue. Deixou aquele rastro de sangue sobre Jerusalém, Judá. E ainda levou todo aquele povo escravo. E os que se esconderam, os mais velhos, os anciãos, que conseguiram se esconder pela cidade, ou que não estavam presentes no momento, chegaram depois que ele passou. O profeta Jeremias era um deles. Quando ele chegou no alto da cidade, e que ele viu toda a cidade desolada, abram comigo em Lamentações de Jeremias. Um pouquinho mais à frente aí. Aí Jeremias foi lamentar. Capítulo 3. Vamos ler o capítulo 1 primeiro. Olha a narração de Jeremias. Olha o que ele encontrou quando ele voltou à cidade. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem as console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam com as suas angústias. Versículo 4. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes.
e ela mesma tem amargura. Vê capítulo 3. Capítulo 3. Amém? Eu sou homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui? Antes desses acontecimentos vierem a se tornar real, ele já havia vivenciado isso e alertado ao povo: arrependam-se para que não aconteça isso. Arrependam-se para que não aconteça isso. E ele continua: ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim. Aqui ele está narrando o estado que ele se encontrava. Olha como que ele ficou ao chegar no alto da cidade e ver toda Jerusalém destruída. Fez envelhecer minha carne e a minha pele, quebrantou meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Ou seja, qual era a cena que ele estava vendo? Aquele monte de corpos jogados, espalhados pela cidade, mortos. Esta era a cena que ele estava vivenciando. Coisa que ele já havia vivenciado há 40 anos antes de acontecer. Agora ele estava presencialmente vendo esta cena. E o texto diz mais: circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou-me os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão de esconderijo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou seu arco e pôs-me como alvo a flecha. Fez-me entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Aqui ele vai descrevendo toda aquela amargura, toda aquela tristeza, toda aquela angústia que ele estava vendo. Aquela aflição que estava na alma dele, ele começou a narrar aqui. E ele foi narrando de forma assim tão majestosa que ao ler esse texto aqui, a gente pode trazer para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo esse tempo aqui em que falamos para as pessoas do amor de Deus e as pessoas preferem qualquer outra coisa. Elas não querem o amor de Deus. Elas querem vivenciar. Não, eu quero curtir a vida. Ah, não, eu quero fazer as minhas coisas, minhas obrigações. Ah, quer saber? Eu nem acredito mais em Deus. Isso a gente ouve de pessoas que andaram no caminho. Não estou nem falando de incrédulo. Estou falando de pessoas que andaram no caminho. De que um dia andaram conosco no caminho. Hoje você chega até elas e fala: oh, volta para a casa do Senhor, para a casa do Pai. Ela não quer não dá. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu ali naquela caminhada que a machucou, que a feriu, que a deixou totalmente transtornada, que ela não quer mais voltar para a casa do Pai. Não quer. Prefere viver a vida, né, que o mundo oferece. Mas o mundo não tem nada a oferecer. Absolutamente nada. Por isso Jeremias voltemos ao capítulo 29. Ele começou a clamar pelo povo. Aí ele diz: porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja,
é necessário arrependimento. É necessário buscar ao Senhor constantemente. É necessário termos uma vida constante de oração, de busca ao Senhor contínua. Porque esse tempo em que estamos vivendo, diz Paulo lá a Timóteo também, são tempos maus, dias maus. São dias em que os homens são mais amantes de si mesmos, arrogantes, intempestuosos, homens totalmente, sabe, que não querem saber de Deus, só querem saber da última novidade. Mas o Senhor diz na palavra dele: e serei achado de vós. Quando é que o Senhor é achado de cada um de nós, amados? Quando nós o buscamos. Quando nós prostramos-nos diante dele em oração, em jejum. Quando nós adentramos ali em nosso quarto: Senhor, fala comigo. Quando nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor, aí ele é achado por cada um de nós. Por cada um de nós. E a palavra diz mais. Abram suas Bíblias aí em 1 Crônicas, capítulo 21. Bendito é o nome do Senhor. 1 Crônicas 21, do 12 ao 15. Palavra de Deus. Deus zela pela sua palavra, amém? E Deus, ele é tão zeloso para com a palavra dele. O contexto dessa história aqui: Davi pediu aos homens de confiança dele ali para fazer um censo do povo. Estou resumindo essa parte aqui. Só que Deus não havia ordenado. Sabe quem Davi deu ouvidos aqui? Davi deu ouvidos a Satanás, literalmente. Olha o capítulo 21, versículo 1. Então, Satanás se levantou contra Israel. Levantou contra quem? E já que ele levantou contra Israel, ele foi atrás de quem para atacar? O rei de Israel. Porque se derrubar o rei, aí é fácil. O resto está nas minhas mãos. Olha a consequência disso. Incitou a Davi a numerar Israel. Até aí nada de errado. Tem nada de errado em fazer contagem do povo. Fazer o censo, o Senhor pediu a Moisés que fizesse lá atrás. Então não tem nada de errado nisso. O errado é quem é que está dando comando. A quem você tem dado ouvidos para direcionar a sua vida? A Deus e a palavra? Ou os movimentos que tem por aí? E olha o que aconteceu. Versículo do 12 ao 15. Houve 3 anos de fome. Aqui o profeta chegou até Davi, dizendo: ou 3 anos de fome, ou 3 meses se consumas diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Por causa da desobediência de 70.000 morreram. Por causa da desobediência de quem está no comando de uma nação, toda a nação perece. A palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Amém? Então, se a nação não estiver
debaixo da unção e da graça de Deus, o povo vai perecer, como temos visto em várias partes do mundo. E o que aconteceu aqui foi justamente isso. Davi simplesmente deu ouvidos a quem não devia dar ouvidos, fez o que Deus não mandou, e como consequência, 70 mil homens morreram. É muito triste. E isso serve tanto para quem é chefe de uma nação, chefe de uma família, nós que somos chefes de família, para quem está em posição de liderança, em qualquer cargo de liderança. Se a liderança tomar decisões erradas, todos os seus subordinados perecem debaixo dele. Todos. Isso eu lembro de José. José estava onde? No Egito. Estava debaixo da liderança de quem? De um homem chamado Faraó, que não temia a Deus. Mas este homem chamado Faraó, que não temia a Deus, viu em José Deus. Bateu o olho em José e falou: não, Deus está com esse cara. Vou colocar ele, seu governo, abaixo de mim, ele que manda aqui. Ó, todo mundo aqui a partir de hoje, obedeçam o que ele falar. Colocou ele numa posição de autoridade. E por causa daquela posição de autoridade, Deus guardou não só o Egito, como também todos os povos que vieram para o Egito por causa da fome que houve na terra naquele tempo. Inclusive o povo de Deus, que era a família de José, foram salvos por quê? Porque tinha uma autoridade. E aquela autoridade só chegou naquele posto de autoridade por causa da obediência. Porque o tempo todo, antes dele ser autoridade, ele passou por debaixo de chicote. Ele foi preso injustamente, foi acusado injustamente. Mas quando Deus levantou, o levantou com cheio de autoridade e poder, numa terra estrangeira. Nós somos estrangeiros aqui neste mundo. Nós somos autoridades aqui neste mundo. Nós não vamos mais aceitar o inimigo ficar apontando o dedo e tentar nos amedrontar. Porque o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então o inimigo não tem nada do que nos acusar. Absolutamente nada. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que Jeremias diz aqui o povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós devemos buscar ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de clamarmos pela presença dEle. Aleluia. Houve um tempo também que Jó estava naquela situação ali de aflição. Jó havia perdido a família, os filhos. Jó havia perdido tudo. Era um dos homens mais poderosos da sua época. Havia perdido tudo. E os amigos que ele tinha vieram de longe para ver a situação dele. Jó estava num buraco, fedendo. E além do mais, os amigos chegaram, ficaram ali uma semana só contemplando aquela cena e lamentando. E depois, quando eles abriram a boca, sabe para quê? Ele pecou. Ele só pode ter pecado. Não tem condição para acontecer isso com ele. Será que ele blasfemou contra Deus? Estas foram as palavras dos amigos de Jó, falando de Jó. Se eles eram amigos, eles conheciam o caráter de Jó, sim ou não? Sim ou não? Conheciam. Eles sabiam que Jó ele era honesto nos negócios, sim ou não? Que ele era negociante. Com todo o Oriente ali, ele tinha negócios com vários países, vários clãs ali na época dele.
E todos os respeitavam, principalmente pela sua integridade. Como que você prova isso, pastor, para mim? Como que eu provo? Eu não provo nada, quem prova é a palavra. Sabe por que é a palavra que prova? Porque a palavra diz assim: Satanás veio diante de Deus, numa época em que os filhos de Deus estavam diante de Deus, Satanás também se apresentou. E sabe o que ele fez? Deus olhou para a terra, Satanás olhou para a terra, aí Deus falou para ele assim: viste meu servo Jó? Viste meu servo Jó? Homem fiel, homem íntegro. Isso é Deus falando a respeito de um ser humano. Homem íntegro, homem fiel, homem verdadeiro, homem com coração puro, homem que me busca, que busca minha face continuamente. Isso é Deus falando para Satanás a respeito de Jó. Não é qualquer ser humano, é o próprio Deus. Palavras do próprio Deus. Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Ah, mas também, né? Também pudera. Você adorna ele lá de riqueza, você cuida de tudo lá para ele. Satanás, ele é astuto. Ele sempre vai ter um jeitinho, vai querer dar um jeitinho. Mas Deus é fiel. Deus conhece a estrutura de cada um de nós. De cada um de nós. Deus conhece o meu e o seu limite. O que aconteceu com Jó só servia para acontecer com Jó, para mais ninguém na face da terra. O que aconteceu com Jesus só servia para acontecer com Jesus, para mais ninguém na face da terra. Sabe por quê? Foi porque Jesus, ele se deu em nosso lugar. Ele se deu como Cordeiro Imaculado em nosso lugar. E Jó, ele tinha a estrutura pronta para receber tudo aquilo, porque Deus o preparara para aquilo. Então não adianta eu querer comparar o sofrimento de alguém hoje com aquilo que Jó sofreu. Não tem comparação. Cada um tem sua dor. Cada um tem seus momentos difíceis. Cada um tem suas alegrias. É diferente. Para cada um, uma medida. Ou como diz a palavra, um efa. Isso é para medir pesos. E o mais importante que aconteceu com Jó foi o quê? Obediência. Ele não murmurou. Houve alguns momentos que ele até chegou diante de Deus: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas em momento algum ele murmurou. Em momento algum ele abriu a boca para blasfemar. Mas foi acusado disso. Foi acusado. E Deus é tão bom, tão maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Jó recuperou a saúde, recuperou, a esposa voltou para ele, Deus deu para ele mais filhos maravilhosos, Deus deu para ele, 4 vezes mais do que ele tinha de tudo. Os amigos dele estavam indo embora. Quando os amigos deles estavam indo embora, já estava bem distante, Deus foi e falou para os amigos dele assim: agora vocês voltem para Jó orar por vocês. Porque a oração de Jó eu vou ouvir, de vocês não. Mas de Jó eu vou ouvir. Ele vai pedir perdão por vocês. Um homem justo faz toda a diferença, amados, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Um homem íntegro, reto, justo, verdadeiro, faz toda a diferença. Ah, mas pastor, sabe como é que é, né? O setor que eu trabalho ali, assim, eu tenho que dar um jeitinho. Se eu não der um jeitinho, as coisas não funcionam. Ah, mas dá jeitinho, não. Faça a coisa certa. Aleluia. O Brasil é cheio de jeitinho. É tanto jeitinho que está todo desajeitado. De tanto jeitinho. O jeitinho brasileiro estragou o Brasil. Agora é o momento de nós ajustarmos as coisas. Como faremos isso? Através da oração, da palavra, do jejum e de anunciar a verdade.
a verdade. O que liberta o povo é a verdade. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar? Esse texto de Jeremias, ele é muito forte. Aqui Jeremias incitou o povo a buscar ao Senhor, a voltar os olhos para o Senhor, não para as circunstâncias ao redor, mas para o Senhor. E é o que nós devemos fazer. Nós não podemos ficar olhando demais para as circunstâncias ao nosso redor, porque elas nos afligem. Mas devemos olhar para o Senhor o tempo todo. Amém? Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia nos alcançou. Nós lemos aqui na tua palavra, Pai, no livro de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias duram para sempre. Nós lemos aqui na tua palavra, Pai, que o Senhor renova a cada manhã a sua fidelidade para conosco. Elas são novas a cada manhã. Que a porção da nossa alma é o Senhor. Por isso devemos esperar no Senhor, Pai amado. Bom é o Senhor para os que atêm a Ti, ó Pai. Para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade e assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. E é o que temos vivenciado neste tempo, ó Deus. As afrontas têm sido muitas, ó Pai. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é o que vai à nossa frente, à nossa retaguarda. O Senhor é quem nos sustenta com mão forte, nos colocando de pé, nos fazendo marchar dia após dia, Pai amado. É o Senhor, ó Deus. Nós temos o Senhor, Pai, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, ó Pai amado. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Por isso é importante, ó Pai, estarmos de contínuo na presença do Senhor em adoração. Adorarmos ao Senhor é tudo que temos para fazer enquanto vivemos nesta terra, Pai amado. Nós não temos outra coisa a fazer, senão buscar a Tua face, contemplar a presença do Senhor, proclamar a salvação do Senhor, falar ao Senhor, Pai, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que muitas vezes entristece os nossos corações, apresentarmos ao Senhor, Pai, com oração, com súplicas e com ações de graças. É assim que devemos proceder, Pai amado. Tudo isso que acontece ao nosso redor, Pai, precisa de um posicionamento nosso. Nós precisamos posicionarmos contra o pecado, nós precisamos nos posicionarmos contra as injustiças, nós precisamos nos posicionarmos contra as mentiras, nós precisamos nos posicionarmos contra a idolatria, contra tudo aquilo, Pai, que fere os princípios do Senhor e da Tua palavra. Por isso, Pai amado, Pai altíssimo, contempla nossas vidas, ó Pai, ache graça em nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para quem sabe, ó Deus, alcançando em Ti a graça, possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. O Senhor descreve aqui, Pai, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Nós nos apropriamos desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós apropriamos-nos da palavra do Senhor, Pai. Nós não temos outra coisa a fazer neste mundo, senão tomarmos posse daquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito. E a Tua palavra nos garante a vitória. A Tua palavra, Pai, nos garante que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
A tua palavra nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Bendito é teu nome, Senhor. Bendito é teu nome. Cura os nossos corações, ó Pai. Cura a nossa alma. Cura a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus. Transforma, Deus amado, Deus altíssimo, cada um dos nossos entes queridos, mesmo aqueles familiares que se encontram distantes, ó Pai. Vá de encontro a cada um deles. Toca no coração deles, ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toca em cada um, Pai, de nossos parentes e traga-os para junto de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, Pai, por salvação, por libertação, ó Deus. Queremos, ó Pai, que o Senhor transforme a nossa realidade também, ó Deus, como nação, ó Pai. Em nome de Jesus, para que possamos, ó Pai, proclamar em alto e bom som: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e que esta nação seja a nação brasileira, Pai. Seja, Deus amado altíssimo, em nome de Jesus, o Deus da nação brasileira, em nome de Jesus, Pai. E salva, Pai, as famílias brasileiras, em nome de Jesus, Pai amado. Nós temos apenas o Senhor, Pai. Nós cremos no remanescente do Senhor na terra brasileira. Nós cremos, ó Pai. Por isso nós oramos e abençoamos a Israel, povo escolhido teu. Em nome de Jesus. Continue derramando graça, amor, perdão, cura sobre Israel. Continue derramando o teu poder, o temor do Senhor sobre aquele povo. Que aquele povo continue sendo referencial do Senhor na face da terra. Em nome de Jesus nós abençoamos a Israel para o louvor da sua glória, Pai. Bendito é teu nome, ó Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor é bom. Amados, podeis sentar por um momento? Estamos finalizando. No próximo domingo nós teremos a nossa Santa Ceia, a Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor, ela é santa, amém? Eu glorifico muito a Deus porque pelo privilégio que Ele nos dá de assentarmos à mesa com Ele. Isso é privilégio para aqueles que conhecem o Senhor, para aqueles que conhecem o sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário, amém? Por isso, semana que vem estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Glória a Deus.
Deus é santo, santo, santo. A Ele a honra, a majestade, a glória e o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. A Ti, Senhor, somente. Tu és merecedor. Aleluia, Deus. Deus de justiça, Aleluia. Deus de paz, Glória a Deus. a nossa bandeira, o nosso Deus forte e que nos faz a cada dia mais que vencedor. Pai, apresentamos a Ti as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Essa é a nossa oferta, Pai, a nossa vida. Quando ofertamos, ó Pai, ofertamos ao Senhor a nossa vida. Recebe, ó Pai, como adoração os nossos sacrifícios de louvor, Pai. E em nome de Jesus, cada um desses recursos, ó Pai, seja usado para a expansão do Teu reino, para a pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós abençoamos esse recurso, nós abençoamos cada irmão, ofertante ou não, que a bênção do Senhor os alcance poderosamente, trazendo graça, trazendo amor, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo perdão, trazendo renovo, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos na manifestação do poder do Senhor e somos gratos a Ti, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos dizimar e ofertar na casa do Senhor. É um privilégio, Pai. Nós colocamos aqui no altar do Senhor as nossas vidas, ó Pai, para o louvor da Sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, que tenham uma semana cheia da graça de Deus, uma semana de vitória, uma semana cheia da presença de Deus em suas vidas, em suas casas, em nome de Jesus. Não deixe de buscar, não. Quando nós cantamos, hoje é tempo de buscar a Deus, é porque só temos o hoje para viver. Então, cada dia dessa semana, busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai o nome dele enquanto está perto. Não vamos deixar de buscar ao Senhor em um só momento. Amém? E que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo o Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós até o dia de Cristo Jesus. Paz seja convosco. Glória a Deus e amém.